Paz e graça de Cristo, sou a irmã Sandra Alvarenga, serva do Deus Eterno, e quero junto com você pensar e estudar a Palavra de Deus. Está começando o nosso devocional, pense nisso. Hoje a Palavra de Deus vai falar aos nossos corações em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 13, que vem dizendo assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns para os outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um falar na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de vinho. Glórias a Deus e aleluias pela palavra do Senhor. O Senhor hoje quer nos chamar a atenção sobre o dia de Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo de Deus. Foi um marco cristão, foi um marco para nós cristãos e é muito falado, muito divulgado e estudado, mas hoje eu quero te chamar a atenção o que quer dizer Pentecostes. Eu sou pentecostal? É essa pergunta que nós devemos fazer. Eu sou pentecostal? Tenho orgulho de ser pentecostal? O que quer ser pentecostal? Aleluia! Hoje nós vamos falar sobre isso. O dia de Pentecostes é uma festa dos judeus em memória do dia em que Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. Então, depois da Páscoa, 50 dias era comemorado a festa de Pentecostes, que é uma festa da colheita, a grande festa da colheita. Para o quê? Para agradecer a Deus, para louvar a Deus pelas bênçãos recebidas do próprio Deus. Então, a festa de Pentecostes é a festa da colheita. E nós vemos aqui que depois passados 50 dias, quando Jesus ele ressuscita, ele vai até os seus discípulos e diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluias! Então, o Espírito Santo é o poder de Deus
manifestado. É uma pessoa que vai trabalhar na manifestação do poder de Deus, aleluia, e sem ele nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo nós não podemos, sabe o que, irmãos? Nem orar, porque a palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo ele vai nos direcionar a nossa oração. Então, quando levantamos, quando deitamos, quando nós vamos resolver qualquer coisa, aleluia, na nossa vida secular, espiritual, nós temos que pedir orientação ao Espírito Santo de Deus. Hoje nós não andamos mais sozinhos. O Senhor disse que desceria do céu aquele Consolador que estaria conosco até o Senhor vir nos buscar. Aleluias! E ele tem nome e é uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Então, você é pentecostal? O pentecostal é aquele que anda segundo a vontade do Espírito Santo, aquele que pede ao Espírito Santo conselho, aquele que não faz nada antes de se remeter ao Espírito Santo. Esse é o pentecostal. Olha só que coisa maravilhosa. E nós vamos mais fundo, porque a palavra de Deus, a palavra quer dizer, né, colheita. Olha só, então, quando o Senhor fala para Pedro, não sei se vocês se lembram, que quando Jesus chama Pedro, um pescador, né? Ele trabalhava dia e noite ali na pescaria, e Jesus chama Pedro e fala assim: olha, eu tô te chamando agora para um novo ofício. Você não vai ser mais pescador de peixes, mas vai ser também um grande pescador de almas. Aleluia! Almas para Deus. E ali nós sabemos que o Senhor ficou trabalhando com os seus discípulos 3 anos. Estava ali pregando a palavra, discipulando, mostrando a palavra com desenvoltura, ousadia, que eles a cada dia estavam se alimentando e vendo os prodígios, as maravilhas de Jesus. Para quê? Tudo um preparo para que quando Jesus fosse assunto aos céus, eles iam continuar a obra de Jesus, a obra do Mestre, mas não estariam sozinhos, estariam com o Espírito Santo de Deus. Então, aqui a palavra vai dizer que isso se cumpriu. Por quê? Porque eles primeiro obedeceram a Jesus, ficando em Jerusalém. E diz a palavra que eles estavam todos reunidos num só lugar, reunidos com um só pensamento, num só batismo, num só Deus, aleluia, orando a Deus. E diz a palavra que veio do céu um som, aleluia, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavas assentados. Irmãos, glória a Deus. Que presença gloriosa é quando nós falamos do Espírito Santo de Deus. Ele é vivo, ele é poderoso e ele pode mudar a sua vida. Então, quando aquelas pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo, que é o poder de Deus, aqui está dizendo que foram vistas, olha, foram vistos por ele, né? Eles estavam vendo, aleluia, com os seus olhos, por eles, línguas repartidas como que de fogo. Por isso que nós falamos do fogo santo, o fogo que purifica. O fogo de Deus, ele nos purifica, aleluia.
e desceu como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, irmãos, nesse momento aqui, essas pessoas começaram a falar em línguas terrestres mesmos, línguas romanas, aqui vem dizendo, como está dizendo, a língua do Partos, do Medo, dos Elemitas, né, da Macedônia, da Cappadócia, da Ásia, do Egito, da Líbia, olha, dos cretenses, dos árabes. Eles começaram a falar esta língua, todos que estavam ali naquele local, né, que vinham pessoas de tudo quanto é lugar para Jerusalém, para a festa dos Pentecostes, e ali eles começaram a falar, sabe o que? Aqui está dizendo, eles estavam falando das maravilhas de Deus, aleluia, eles estavam assim, ó, e todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros, o que quer dizer isso? Porque nós estamos ouvindo as línguas falar das grandezas de Deus. Aleluia. Então, naquele determinado momento, Deus agora estava com uma estratégia maravilhosa, o Espírito Santo estava com uma estratégia maravilhosa, sabe para quê? Para fazer a primeira grande colheita, aleluia, a colheita das almas. Deus agora estava com uma estratégia maravilhosa, batizando os seus discípulos no Espírito Santo de Deus, e cada um falava de uma terrestre, para que atingir aquelas pessoas que vieram de regiões longínquas, de outros países, estavam ali ouvindo as maravilhas de Deus. Por quê? Porque quando eles ouvissem essas maravilhas, eles iam se converter, aleluia, e iam voltar para os seus países agora transformados, libertos, restaurados e pregando a palavra de Deus, aleluia. Aquele acontecimento ali do Espírito Santo, ele estava marcando as pessoas, estavam fazendo que as pessoas ficassem assim atônitas de estar vendo o poder manifestado, porque todos eram galileus, todos ali, a maioria eram indoutos, eram pessoas quase que semi-analfabetas, mas o poder de Deus, aleluia, ele não tem limite, e ele começou a usar aqueles homens, e aqueles homens, ao abrir da boca, eles foram ali usados para resgatar aquelas vidas que estavam ali, e quando elas voltassem para a sua casa, voltassem para a sua região, voltassem para o seu país, elas iam pregar a Jesus. Olha que coisa maravilhosa, olha a grande colheita aí, irmãos, aleluia. Porque o nosso Deus, ele não faz as coisas, irmãos, assim de qualquer maneira, não, aleluia. Ele tem o controle de todas as coisas, ele faz as coisas bem certinhas. Nós que somos pequenos e muitas das vezes não entendemos o agir de Deus, mas o agir de Deus, aleluia, é perfeito. Oh, glórias a Deus. E ali, irmãos, depois da Páscoa, contando 50 dias, aleluia, depois da Páscoa, veio este momento glorioso que é a festa de Pentecostes, e que foi a descida do Espírito Santo, um marco para as nossas vidas, para que possamos estar habilitados a fazer a obra de Deus. E aqui vem depois, logo depois, o discurso de Pedro. Quando agora Pedro está cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, ele faz uma pregação
Aleluia! Lembra do Pedro? O Pedro que negou Jesus, o Pedro que Jesus foi e resgatou ele e falou assim: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E ali Pedro faz, aleluia, uma pregação gloriosa, mostrando, né, aquilo que era promessa e estava se cumprindo na vida deles. E diz a palavra, logo depois, mais de 3.000 almas se convertem para Jesus. Aleluias! Aleluias! Irmãos, nesses dias de hoje, eu vejo muitas pessoas com vergonha de dizer que é pentecostal. Eu vejo muitas pessoas até sendo intimidadas. Quantas igrejas e quantos pastores têm querido fechar a boca do crente que é cheio do poder de Deus. Eu vejo em muitas religiões, irmãos, muitas pessoas, né, que vão até as últimas consequências para mostrar sua fidelidade ao seu Deus. Eu vejo em muitas religiões, muitas mesmo, né? E a gente acha bizarro, a gente acha esquisito, a gente acha até exagerado, não é verdade? Mas essas pessoas, sabe o que é? Elas são fiéis ao seu próprio Deus. Elas fazem sacrifícios, elas vão, irmãos, aleluia, faz qualquer coisa para agradar o seu Deus. E no evangélico, quantas das vezes nós não podemos falar um glória a Deus, um aleluia, para exaltar o nome do Senhor. Nós não podemos dançar na presença de Deus, nós não podemos falar em línguas, aleluia, na presença de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas estão incomodadas, mas eu não estou incomodada com você, não. Ela está incomodada com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Onde Deus está, tem que haver liberdade, com ordem e decência, mas tem que haver liberdade, irmãos. E quantas das vezes nós sentimos intimidados no culto, que não podemos falar das grandezas de Deus que Ele tem feito em nossas vidas, aleluias, aleluias, irmãos. Pentecostal é fazer a obra de Deus. Ser pentecostal é ir buscar as almas que estão no mundo caídas. Ser pentecostal é buscar a saiu da igreja. Ser pentecostal é ir nos hospitais. Ser pentecostal, aleluia, é fazer a vontade do Pai. Oh, glória! Ser pentecostal é dar bom testemunho dentro de casa. Ser pentecostal, irmãos, aleluia, é ter caráter de Cristo. Ser pentecostal, aleluia, é estar servindo a um Deus poderoso e dizendo, aleluia, com muita alegria, que Ele fez, Ele está fazendo e irá fazer maravilhas em toda a vida que se prostrar e reconhecer que Jesus veio em carne, aleluia, morreu, mas ressuscitou e está à destra de Deus Pai, aleluia, para julgar vivos e mortos, irmãos. Nós estamos aqui na presença de um juiz, de um advogado, de um médico, de um homem, de um Deus que nos ama e que quer fazer muito mais em nossas vidas. Você é pentecostal? Você quer ser pentecostal? Então que você abra o seu coração e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da graça de Deus. Seja cheio da palavra de Deus na sua vida. E peça sempre ao Espírito Santo de Deus para te conduzir, te orientar, te dar discernimento, te dar unção, te dar graça de Deus, porque você vai continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Ser pentecostal é ouvir a voz de Deus, é ser submisso
a vontade do Senhor. Pense nisso. Pense em Deus e que o Senhor te dê um dia maravilhoso na presença dele. Em nome de Jesus. Amém.